Olá, bem-vindo de volta. A gente vai continuar a nossa leitura da Jornada para Casa. É um livro de Lee Carroll, que foi canalizado por Lee Carroll. Quem fala a canalização é Cryon. E a gente vai começar hoje o segundo capítulo. Vamos para a nossa leitura? Hum. Segundo capítulo, a visão. Mike acordou num lugar desconhecido. Então, com um clarão na memória, lembrou-se de tudo. Vagando ao acaso, os seus olhos descobriram que não estava no seu apartamento, nem sequer num hospital da cidade. Tudo estava calmo. De fato, o silêncio era tão constrangedor que começava a ficar nervoso. Não ouvia nenhum outro som, exceto o da sua própria respiração. Nenhum carro passava na rua, nenhum barulho de ar-condicionado, nada, nada. Mike só ergueu-se e conseguiu recostar-se na cama. Olhou para baixo e reparou que estava deitada numa estranha cama, pequena como uma marquesa. Não tinha pijamas e vestia exatamente a mesma roupa do dia em que foi atacado. Levantou a mão e tocou no pescoço. O seu último pensamento, enquanto ainda estava consciente, fora de que estava partido, mas, para seu alívio, não detectou nenhum sinal de fratura. Mike, na verdade, sentia-se muito bem. Apalpou-se em diversos lugares, e o mais estranho é que não tinha nenhum ferimento ou inchaço no corpo. Mas aquele silêncio. Estava ficando louco por não ouvir qualquer estímulo para seus ouvidos. A luz era estranha também. Parecia vir de lugar nenhum e de todos ao mesmo tempo. Era de um branco brilhante, um branco tão vazio de cores que feria os olhos. Então, decidiu examinar melhor o lugar onde estava. Era assombroso. Não estava num quarto e não estava ao ar livre. Só havia ele, a cama e o chão branco, que se estendia até onde podia ver. Deitou-se novamente e sabia o que acontecera. Estava morto. Não era preciso ser um cientista para reconhecer o que estava vendo e sentindo, não correspondia ao mundo verdadeiro. Mas, por que ainda conservava o corpo? Mike decidiu tentar algo absurdo. Beliscou-se para ver se sentia dor e contraiu-se, proferindo um forte ai. Como te sentes, Mike? Perguntou uma voz calma masculina. Mike imediatamente olhou na direção da voz e viu uma figura da qual não se esqueceria para o resto da sua vida. Sentiu uma presença angélica, uma sensação de grande amor. Mike sempre se perguntava primeiro o que sentia e só depois o que via. Realmente, tinha o hábito de descrever as suas experiências desta maneira, quando era questionado. E naquele momento, viu uma figura de branco, ameaçadora e esplendorosamente ao mesmo tempo. Esplendorosa ao mesmo tempo. Perguntou: São asas isso que eu estou vendo? Que banal! E sorriu para a visão que tinha à sua frente, achando difícil de acreditar que era real. Estou morto? Perguntou estoicamente, mas com respeito ao ser que estava na sua frente. De modo algum, disse a figura, aproximando-se. Isso é apenas um sonho, Michael Thomas. A aparição aproximou-se ainda mais, aparentemente sem andar. Mike viu uma face velada, desfocada do homem em frente à sua cama, mas, de alguma forma, sentiu-se a salvo, seguro e protegido. Tudo o que podia fazer era continuar a conversa. Era uma sensação ótima. A figura estava vestida de branco, mas não se podia dizer que usava roupa. A vestimenta parecia estar viva e movia-se com a pele. A face era indefinida.
Mike não conseguia ver nenhuma prega, botão ou vinco, onde a roupa acabava-se e a pele começava, apesar dessa estranha vestimenta não ser apertada. Parecia uma renda flutuando e, por vezes, parecia brilhar de forma vaga e indistinta. Além disso, aos olhos de Mike, essa veste branca parecia misturar-se com a incrível brancura que o cercava. Era difícil ver onde acabava a figura angélica e começava o cenário dos acontecimentos. Onde estou eu? Parece uma coisa idiota, mas acho que tenho o direito de fazer essa pergunta, disse Michael em voz baixa. Estás num local sagrado, um local que tudo mesmo que tu mesmo construíste e está repleto de amor. É exatamente isso que estás sentindo agora. A angélica figura inclinou-se para Mike e pareceu emitir ainda mais luz. E tu? Quem és? Perguntou Mike, respeitosamente, apenas com um fio de voz. Provavelmente adivinhaste. Eu sou um anjo. Mike nem pestanejou. Sabia que aquela visão estava dizendo a verdade. A situação, apesar de estranha, era extremamente real. Mike percebeu tudo claramente. Os anjos são do sexo masculino? Mike arrependeu-se imediatamente de ter feito a pergunta assim que a formulou. Que parvoíces! Eu tô rindo porque esse termo é bem português. Que parvoíces lhe dava para perguntar. Era obviamente um dia muito especial. Se era um sonho, era tão real como jamais experimentara. Eu sou apenas o que tu desejas ver, Michael Thomas. Não sou uma forma humana. O que estás vendo é apresentado desta forma para que te sintas confortável. Mas não, os anjos não são do sexo masculino. Na verdade, não temos sexo e também não temos asas. Mike sorriu novamente, pensando que o que estava vendo talvez fosse um produto da sua imaginação. Que aspecto tens realmente? Perguntou Mike, que começava a sentir-se com mais liberdade para conversar normalmente com esta criatura amorosa. E por que é que o teu rosto está velado? Esta era uma pergunta válida dentro das circunstâncias. A minha forma iria surpreender-te. Além disso, sentirás uma estranha lembrança ao vê-la, pois também é a forma com que te pareces quando não estás na terra. Essa forma está além de qualquer descrição. Portanto, continuarei assim, por agora. Quanto ao meu rosto, vê-lo-ás em breve. Quando não estou na terra? A experiência na Terra é temporária, mas tu sabes isso, não? Eu sei quem tu és, Mike Thomas. És um ser espiritual que compreende a natureza eterna dos seres humanos. Já agradeceste uma infinidade de vezes por possuíres uma natureza espiritual, e aqueles que estão ao meu lado ouviram cada uma das tuas palavras. Mike ficou em silêncio. Sim, ele tinha rezado nas igrejas e em casa, mas pensar que fora ouvido claramente era difícil de acreditar. Essa entidade, no seu sonho, conhecia-o? De onde vens? Perguntou. De casa. A entidade amorosa agora parecia estar brilhando diretamente em frente da pequena cama de Mike. A figura inclinou a cabeça de lado e esperou pacientemente enquanto Mike assimilava tudo aquilo. Mike sentiu um arrepio subir e descer pela coluna vertebral. Um forte sentimento dizia-lhe que estava perante uma grande verdade e que um jorro de conhecimento lhe seria dado, se o pedisse. Tens razão, respondeu um anjo aos pensamentos de Mike. O que fizeste agora irá mudar o teu futuro. Sabe que é assim, não é verdade?
Consegue ler meus pensamentos? Perguntou Mike timidamente. Não, podemos senti-los. O teu coração está ligado a todos, como sabes, e nós respondemos quando tu precisas de nós. A situação estava ficando cada vez mais misteriosa. Falas no plural, mas eu só te vejo a ti. O anjo riu-se abertamente e o som era espetacular. Que energia tinha aquele sorriso! Mike sentiu cada célula do seu corpo ressoar com o humor que o anjo expressava. Tudo que o anjo fazia era novo, maior do que a vida, e, de alguma forma, trazia uma lembrança que estava fundo no subconsciente de Michael. Estava atordoado com aquela vibração, mas nada disse. Eu falo contigo com a voz de um, mas represento as vozes de muitos, declarou o anjo, enquanto levantava os braços, deixando a sua estranha veste flutuar e ondular com o movimento. Há muitos ao serviço de cada ser humano, Michael. Isso tornar-se-á óbvio para ti, caso faça essa escolha. É claro que faço essa escolha, gritou Mike. Como poderia um convite como aquele ser ignorado? Mas logo se sentiu embaraçado, como se estivesse a agir como uma criança perante um artista de cinema. Ficou em silêncio durante algum tempo e viu o anjo mover-se para cima e para baixo, como se tivesse em cima de um elevador hidráulico. Refletiu novamente sobre se tudo aquilo poderia ser o resultado de seu desejo de perceber as coisas, por ter assistido a filmes, ido à igreja ou contemplado grandes obras de arte. Estava tudo em silêncio novamente. E que silêncio! O anjo, obviamente, não iria partilhar informações a menos que Mike começava a fazer perguntas. Posso saber qual é a minha situação? Isso é realmente um sonho? Parece tão real. O anjo aproximou-se e disse: O que é um sonho, Michael Thomas? Um sonho é uma visita à tua mente biológica e espiritual, que te permite receber informações sobre o meu lado do véu, algumas vezes metaforicamente. Sabia disso? Um sonho pode não ser igual à tua realidade, mas na verdade está mais perto da realidade de Deus do que qualquer outra experiência que tenhas regularmente. Como te sentiste sempre que o teu pai e tua mãe participaram nos teus sonhos? Não parecia real? Parecia, e era. Lembra-te da semana após o acidente, quando eles te visitaram? Tu, como resposta, choraste durante semanas. Era a realidade deles. As suas mensagens para ti eram reais. Eles continuam a partilhar amor contigo, Michael, porque, tal como tu, são eternos. Quantas perguntas sobre a tua situação, por que pensas que estás a ter este sonho? Este é o único propósito desta visita. É algo lícito que ocorre no tempo certo. Mike estava contente com a longa conversa com este ser maravilhoso, que lhe parecia cada vez mais familiar. Será que me sairei bem desta situação? Acho que estou seriamente ferido e inconsciente. Talvez até esteja morrendo. Depende, disse o anjo. Depende de quê? O que é que realmente queres, Mike? Perguntou o anjo amorosamente. Diz-nos o que realmente desejas, mas tem cuidado com o que vais dizer, pois a energia de Deus geralmente é literal. Além disso, nós sabemos o que tu sabes. Não podes enganar a tua própria natureza. Mike desejava ser honesto na sua resposta. A situação cada vez mais era mais real. Lembrava-se realmente dos sonhos nítidos que tivera com os pais logo após o acidente.
Eles apareceram juntos nas poucas vezes em que conseguira dormir naquela semana terrível e tinham-no abraçado e amado. Disseram-lhe que era o tempo certo porque para partirem, qualquer que fosse o significado. Mike, de fato, não tinha aceitado o que acontecera. E disseram que os eventos que culminaram com as suas mortes tinham acontecido para que Mike recebesse um presente. Ele sempre se perguntara que tipo de presente seria, mas aquilo era apenas um sonho, ou não. O anjo dissera que era real. A experiência parecia-lhe tão verdadeira que talvez as mensagens dos pais também o fossem, assim como o anjo. Como é confuso, pensou com frustração. Que desejo eu? Perguntou a si mesmo. Considerou a sua vida e todas as coisas que tinham acontecido no ano que passara. Sabia o que queria, mas achou que não seria correto pedir. Mike, ocultar os desejos mais íntimos não confirma a tua magnificência. Disse-lhe o anjo em tom de brincadeira. Que chatice! Michael disse para si mesmo. O anjo apercebeu-se novamente do que estou a pensar. Não há nada do que eu possa esconder. Então indagou. Se já sabes o que eu quero, por que vieste perguntar-me? E que história é essa de eu ser magnífico? Pela primeira vez, o anjo mostrou algo diferente de um sorriso. Era um sentimento de honra e respeito. Tu não tens ideia do que e de quem és realmente, Michael Thomas, disse o anjo com seriedade. E acrescentou: Achas-me maravilhoso? Pois deveria ver como tu és. Algum dia verás. Quando ao fato de saber os teus pensamentos e sentimentos, é claro que sei. Sou uma parte do apoio que recebes e, portanto, estou contigo de muitas maneiras. É uma honra para mim aparecer para ti, mas, desta vez, é a tua intenção que vai trazer as mudanças. Tens agora a oportunidade de me dizer, ou não, qual é o teu maior desejo como ser humano neste momento. A resposta deve vir de teu próprio coração e ser dita em voz alta, para que todos possam ouvir, até tu. O que fizeres a esse respeito representará uma enorme diferença para muitos outros seres. Mike deixou aquelas palavras penetrarem dentro dele. Teria de dizer a sua verdade, mesmo que não fosse exatamente o que o anjo queria ouvir. Pensou por um momento e disse: Eu quero ir para casa. Estou cansado dessa vida como ser humano. Pronto, dissera tudo. Queria ir-se embora e acrescentou emocionado. Mas não quero evitar algo que seja importante no plano de Deus. A vida parece não ter sentido, mas aprendi que fui feito à imagem de Deus, com um propósito. Portanto, o que posso fazer? O anjo moveu-se para o lado da cama para que Mike pudesse vê-lo melhor. Era espantosa essa visão, esse sonho, ou o que quer que fosse. Iria jurar que sentiu perfume de violetas, ou seriam lilazes. Mas por que flores? O anjo naturalmente tinha um perfume, e era mais maravilhoso ainda quando se aproximava. Mike sabia de que o anjo estava contente com o diálogo. Podia sentir isso, mesmo que não conseguisse visualizar nenhuma expressão no rosto angelical. Diz-me, Michael Thomas, é pura a tua intenção? Queres realmente o que Deus quer? Desejas ir para casa? Mas ainda estás ciente do plano maior. Não queres desapontar-nos ou atuar de uma forma espiritualmente errada? Sim, disse Mike. É isso mesmo. Quero livrar-me dessa situação, mas receio que o meu desejo seja uma contradição ou seja egoísta. E se eu te disser que podes conseguir ambas as coisas?
perguntou o anjo com um sorriso. E se eu te disser que o teu desejo de ir para casa não é egoísta, mas natural, e não está em conflito com o desejo de honrares o teu propósito enquanto ser humano? Por favor, diz-me como posso fazer isso? Pediu Mike, excitado. O anjo tinha visto o coração de Mike e agora honrava-o espiritualmente pela primeira vez. Michael Thomas, de intenção pura, a fim, a fim de determinar se é isto que queres, devo fazer mais uma pergunta antes de continuar a falar sobre o assunto. O anjo moveu-se ligeiramente para trás e concluiu: O que esperas ganhar indo para casa? Mike meditou fundo sobre isso. O seu silêncio teria sido incômodo durante uma conversa normal entre pessoas. Mas o anjo entendeu perfeitamente, sabendo que esta era uma hora sagrada para a alma de Michael Thomas. Pela medida do tempo na Terra, Michael ficou parado durante 10 minutos ou mais, mas o anjo não se moveu nem disse nada. Não teve nenhuma demonstração de impaciência ou cansaço. Mike começava a perceber que essa entidade não tinha realmente a percepção do tempo e que a impaciência dos seres humanos se devia à sua realidade do tempo linear. Eu quero ser amado e estar perto do amor, foi a resposta de Mike. Quero sentir-me pacífico durante a minha existência. E depois de uma pausa, não quero estar sujeito às preocupações e interações triviais daqueles que me cercam. Não quero preocupar-me com dinheiro. Quero sentir-me solto. Estou cansado de estar sozinho. Quero sentir-me importante para outras entidades no universo. Quero saber que existo com algum propósito e que a minha parte no céu, ou qualquer que seja o nome, possa ser correta e apropriada ao plano de Deus. Não quero continuar a ser um ser humano como tenho sido. Quero ser como tu. Fez outra pausa e acrescentou: É isso que ir para casa significa para mim. O anjo deslocou-se outra vez para os pés da cama e comentou: Então, Michael Thomas, de intenção pura, irás ter aquilo. Então, Michael Thomas, de intenção pura, irás ter aquilo porque tanto o empenhaste. O anjo parecia estar ainda mais brilhante, como se fosse possível. Exibia uma incandescente luz branca que agora começava a misturar-se com uma cor dourada. Mas deves seguir o caminho que estás previsto e deves fazê-lo voluntariamente, com intenção e por escolha própria. Então será recompensado com a viagem para casa. Farás isso? Sim, farei, respondeu Mike, e percebeu o início de um sentimento incrível que somente poderia ser descrito como um banho de amor. O ar começou a ficar denso. O brilho do anjo começou a rodear a cama e os pés de Mike. Arrepios começaram a subir-lhe pela sua espinha e, involuntariamente, começou a tremer com uma vibração rápida, como nunca sentira antes. Era tão rápido que parecia um zumbido. Subiu pelo corpo até a cabeça. A sua visão começou a mudar, com flashes momentâneos de azul e violeta, fazendo grande contraste com o branco intenso que estivera a ver desde que tudo começara. O que está acontecendo? Disse Michael, amedrontado. A intenção que manifestaste está a mudar a tua realidade. Não entendo, disse Mike, aterrorizado. Eu sei, respondeu o anjo, num tom compassivo. Não tenhas medo da integração de Deus no teu ser. É uma fusão que reconquistaste e que é lícita para a tua jornada para casa. O anjo afastou-se da estreita cama de Mike, como se quisesse dar-lhe mais espaço. Não te vás embora, por favor, exclamou um Mike, assim, ainda assustado e amedrontado. Calma, estou apenas a ajustar-me ao teu novo tamanho, disse o anjo divertido. Par- Partirei apenas quando tivermos acabado. Continuo sem compreender.
Mas não estou com medo, mentiu Mike. Novamente, o anjo se riu e encheu o espaço com uma ressonância que surpreendeu Mike com sua alegria e intensidade de amor. Mike viu que ali não havia espaço para segredos, pelo que continuou a falar. Tinha de saber que sensação era aquela. E o anjo voltou a rir-se. O que acontece quando ris? Se alguma forma, se alguma forma isso afeta-me internamente, é algo que nunca senti antes. O anjo, encantado com a pergunta, respondeu: O que tu ouves e sentes é um atributo que é puramente da fonte de Deus, disse o anjo. O humor é uma das únicas qualidades que passam imutáveis do nosso lado para o teu. Já pensaste que os seres humanos são as únicas entidades biológicas da Terra que podem rir? Podes acreditar que os animais riem, mas estão apenas respondendo a estímulos. Vocês são os únicos seres que têm a chispa real da sabedoria espiritual que dá suporte a esta propriedade. Os únicos seres que podem criar humor a partir de um pensamento abstrato ou de uma ideia. Portanto, a tua consciência é a chave. Acredita-me, o humor é sagrado e é por este motivo que cura. Michael Thomas, de Intenção Pura. Esta era a explicação mais longa que o anjo já dera até o momento. Mike sentiu que poderia conseguir extrair mais algumas joias de verdade antes que aquele momento passasse, e tentou avidamente. Como te chamas? Eu não tenho nome. E o silêncio regressou numa longa pausa. Ups, pensou Mike. Voltamos às respostas curtas. Como és conhecido? Continuou a investigar. Eu sou reconhecido por todos, Michael Thomas. E porque sou conhecido por todos, logo existo. Não entendo, respondeu Mike. Eu sei, disse o anjo sorrindo, mas este riso era uma homenagem à inocência de Michael, numa situação onde não se esperava que pudesse saber mais sobre o assunto. Tal como um pai consentia que o filho lhe fizesse perguntas perspicazes sobre a vida. Havia amor em tudo que o anjo dizia ou fazia. Mike sabia que tinha de parar de pressionar e ir diretamente ao centro da questão. De que caminho estás tu a falar, querido anjo? Mike sentiu-se desconfortável por ter utilizado a palavra querido, mas, de alguma forma, tal expressão cabia à personalidade que estava à sua frente. O anjo era paternal, fraterno e amigo, e, simultaneamente, ainda transmitia a sensação de ser um amante. Este era um sentimento que Mike não esqueceria tão cedo. Queria permanecer nessa energia e temia o pensamento de que ela poderia chegar ao fim. Quando voltares à tua realidade, Mike, prepara-te para empreender uma aventura de vários dias. Quando estiveres pronto, o início do caminho ser-te-á mostrado. Serás convidado a viajar para as 7 casas do Espírito, e em cada uma delas encontrarás uma entidade parecida comigo, cada uma com um propósito diferente. O caminho poderá ter surpresas e até perigo, mas poderá parar sempre que quiseres, e não haverá nenhum julgamento sobre isso. Vais transformar-te durante o caminho e aprenderá muitas coisas. Serás convidado a estudar os atributos de Deus. Se visitares todos os 7 lugares, então a porta para a casa ser-te-á mostrada. E Michael Thomas, de Intenção Pura, o anjo fez uma pausa e sorriu. Haverá uma grande celebração quando abrires esta porta. Vamos comentar um Vamos. pouquinho? Vamos. Então, vai começar a jornada. Aí, então, o que que eu queria comentar são alguns pontos, né? Primeiro, ele sofreu um acidente muito grave, e com esse acidente muito grave, ele tá tendo um sonho, e ele vai conversar com um anjo. Nesse sonho, o anjo faz perguntas para ele.
qual é o seu desejo. Saber qual é o seu desejo, honestamente, é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente esquece do que a gente realmente quer. A gente fica tão preso ao que é dito pra gente que a gente tem que querer, tipo assim, o que a gente tem que querer? Saúde, dinheiro, amores, férias. A gente fica tão preso ao que a nossa sociedade diz que a gente tem que querer, que a gente esquece de saber o que a gente realmente quer aqui dentro. Aí depois ele vai falar assim, então, o que você realmente quer? Aí o Michael fala, eu quero ir para casa. Mas isso parece tão vergonhoso. Parece que se eu for para casa, eu vou estar desistindo dos planos de Deus para mim. Ou seja, ir para casa seria o morrer, né? Sair dessa vida de sofrimento aqui da Terra e morrer. Então, primeiro, quem nunca quis morrer? Sabe, eu mesmo quis morrer várias vezes. E é um processo normal da gente estar cansado com a vida, a parar de sentir sentido na vida. Tipo assim, a vida é só trabalhar, receber um salário, viajar e ter amores. A vida tem que ter algo a mais que isso. Que mais que eu quero da vida? Lá atrás, né, Lídia, na nossa caminhada, a gente acabou chegando num script de vida meu que eu sempre passava por drama, drama, drama até chegar no pã, agora eu quero morrer. E a gente trabalhou esse script que eu tinha. Então, ir para casa é um desejo natural de todo ser humano. E aí ele fala assim: isso não necessariamente significa você não estar no propósito de Deus, ao contrário. Se é um projeto natural, um desejo natural, isso te leva ao caminho de Deus, te leva ao seu propósito. Mas antes, me diga o que é ir para casa. E aí, isso eu acho que é um exercício que cada um pode fazer. O que é ir para casa para você? Aí ele fala: me sentir amado, me sentir importante, não me preocupar com os problemas dos outros, não ter problema com dinheiro, ter uma vida agradável. É quase como quando Jesus ensina pra gente o Pai Nosso, que ele fala: Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino. Seria quase o que a gente pensa do reino de Deus na terra. Como que seria se eu vivesse no paraíso? Mas se eu vivesse no paraíso, eu estou em casa. E se eu estou em casa, eu tenho tudo isso. Eu sou amada, eu sou importante, a minha vida tem sentido, eu não tenho nenhuma preocupação com dinheiro, os outros não têm problemas que eu tenho que me preocupar. Me Então, sentir livre. é livre. E ele falou, né? Me sentir livre. E aí, quando você faz isso, você coloca a sua intenção. E aí começa o quarto do Michael a girar. Aí ele fala: peraí, por que tá girando? Aí ele fala: porque você colocou uma intenção. E é muito importante a gente colocar uma intenção. Jesus dizia, né? Peça e vos será dado. A intenção, ela é a clareza do que a gente quer. Porque até a gente verbalizar, para que a gente mesmo ouça o que a gente quer, às vezes a gente é meio confuso no que a gente quer. E a nossa intenção não é muito clara. E aí ele fala assim: mas espera aí, não vai embora. Ele fala: peraí, eu não tô indo embora. Eu só estou me adaptando ao seu novo tamanho. Porque quando o Michael colocou uma intenção de expansão da própria consciência, ele expandiu. E é por isso que eu entendo que o anjo deu espaço para ele. E aí o anjo fala assim: tudo bem, mas você vai entrar numa jornada, se você quiser. Só que essa jornada tem que ser no seu livre-arbítrio. Aí o Michael: eu quero, eu quero. Para isso, você vai ser convidado a caminhar pelas 7 casas. E cada casa vai ensinar uma virtude. E é sobre isso esse livro. O Michael somos nós com as nossas dúvidas. Os desejos do Michael são os nossos desejos. Todos nós temos todos esses desejos de nos sentirmos importantes, de sermos amados, de não nos preocuparmos com os problemas dos outros, de termos liberdade financeira, liberdade de tempo, de dinheiro, liberdade. E a gente vai começar uma jornada onde a gente vai aprender sobre as virtudes. E a partir dessas virtudes, a gente vai entender mais sobre Deus, ou seja, sobre as leis da existência. E é por isso que esse livro é tão legal, porque ele explica mais sobre a nossa própria existência. Sim, eu acho bacana quando o anjo também fala, né, que o que você ouve e sente é um atributo de origem puramente divina, né? Então, né, se colocar nesse local, né, do sentir, né? No começo ali mesmo, né? O próprio livro aqui ele já grifa a palavra sentir, né? Então, o que você ouve, sente é atributo de origem puramente divina,
E o humor é um desses atributos. O rir é um desses atributos, né? Que ele fala que o ser humano é o único que é a única criatura, né, de Deus que ri, né? Os Nesse animais planeta, né? nesse planeta, né? Então, bem bacana. Mas é É, isso. e que ele fala que o humor cura, né? Tem até a risoterapia, né? Porque é uma frequência tão alta que cura. Sim. E o Michael tá sonhando e ele vai sair desse sonho e vai começar a jornada dele. A gente pode continuar um pouquinho mais hoje para a gente terminar esse capítulo? Sim. Sim. Mas a gente Então, está acabando já. então vamos Mike continuar. não sabia o que dizer. Sentiu uma espécie de alívio, mas também um nervosismo sobre a viagem para o desconhecido. O que iria encontrar? Deveria percorrer o caminho? Talvez isso fosse apenas um sonho sem pés nem cabeça. O que era verdade em tudo isso? O que tens à tua frente agora é real, Michael Thomas, de intenção pura. E disse o anjo, que novamente tinha lido as emoções de Mike. Retornarás para uma realidade temporária, constituída apenas para os humanos fazerem a sua aprendizagem. Bastava que Mike tivesse uma dúvida e o anjo logo a esclarecia. Mais uma vez, sentiu-se que de alguma forma estava sendo violentado por este novo meio de comunicação, embora ao mesmo tempo estivesse ser dignificado. Neste sonho, pensou Mike, está num sonho, pensou Mike, estás em contato com a tua mente. Portanto, não pode haver segredos a ti para ti mesmo. Talvez por isso fosse correto manter a conversa com esta entidade que sabia o que estava pensando. Além disso, Mike estava experimentando exatamente o que o anjo dissera. Começava a sentir-se confortável nessa realidade onírica e não lhe apetecia nada voltar para nada menor do que isto. E agora? Perguntou Mike, hesitantemente. Já manifestasse a tua intenção de percorrer o caminho. Então agora vais regressar para o seu estado de consciência humano. Entretanto, há que destacar alguns pontos. As coisas não serão sempre como parecem, Michael. À medida que fores progredindo, estará mais perto da realidade que estás a experimentar agora comigo. Portanto, é provável que tenhas de desenvolver uma nova maneira de ser. Talvez um pouco mais. O anjo fez uma pausa. Mais no presente do que costumavas estar, enquanto te aproximas da porta da casa. Mike não entendeu o que o anjo estava dizendo, mas, mesmo assim, ouviu atentamente. O anjo continuou. Existe outra pergunta que devo fazer-te já, Michael Thomas de intenção pura. Estou pronto, respondeu Mike, sentindo-se pouco seguro de si, mas honestamente pronto para seguir em frente. Qual é a pergunta? O anjo moveu-se para mais perto dos pés da cama e disse: Michael Thomas de intenção pura, amas Deus? Mike estava perplexo com a pergunta. É claro que amo, pensou. Por que essa pergunta? E respondeu: Se podes ver o meu coração e conheces os meus sentimentos, deves saber que amo a Deus. Fez-se um silêncio e pareceu-lhe que o anjo estava satisfeito. Claro que sim. Foi a última frase que Michael ouviu dos indistintos lábios desta maravilhosa criatura que, obviamente, o amava muito. O anjo chegou perto de Mike e moveu a sua mão de tal modo que atravessou a sua garganta. Como conseguia ele fazer isso? Imediatamente sentiu como se centenas de pirilampos tivessem voado para o seu pescoço e estivessem alterando a sua personalidade. Não sentiu qualquer dor, mas subitamente vomitou.
Próximo capítulo, a preparação. Assim, a gente vai começar depois do capítulo 3. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a gente tem vários anjos. A gente nunca está sozinho. A gente não sabe quão magnífico nós somos. A gente acha que a gente é pequenininho quando a gente está aqui, mas nós somos a magnificência que está lá nesse lugar em casa e que opta por encarnar, que opta por viver essa experiência na Terra. Então a gente esquece que a gente é magnífico, mas o Michael Thomas o tempo inteiro é lembrado que ele é magnífico, que ele tem vários anjos e que os anjos estão sempre conectados a eles. E talvez, se desse vídeo você sair daqui lembrando que você tem vários anjos, refletir sobre a sua verdadeira intenção, o que é casa para você, como você se sentiria em casa, como você sentiria o reino de Deus aqui na sua casa agora. E escrever isso para que você tenha clareza, ou falar em voz alta para que você tenha clareza, o que é casa para você, sabendo que você é ouvido. E abrir a sua intenção para que a sua jornada para casa, para que a minha jornada para casa, para que a nossa jornada para casa durante a leitura desse livro se torne real e para que a gente termine esse livro mais transformado. Todas as vezes na minha vida que eu leio esse livro, eu busco ele porque eu quero transformação. E é um livro que me transforma. Então, bora para a jornada, né? Muito lindo. Bora! Estou animada. Gente, eu nunca li esse livro, eu estou lendo com vocês. As duas já leram duas vezes. A Lorena já leu várias vezes. A Lid tem o livro físico, que deve ser completamente diferente da minha leitura aqui do PDF em português de Portugal, que eu faço algumas adaptações, outras horas não dá. E vai ser muito legal fazer esse caminho junto com vocês. É isso. Isso. Um Somos beijo e até a próxima semana. Deus de intenção pura. É, Uhum, nós somos também anjos, seres de intenção pura, né? Isso. uhum. Um beijo, amores. Boa noite. Boa noite. Ah.